Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Eliane Leite, eu sou diretora aqui da Adventure Club. E é um prazer imenso, mais uma vez, poder contar com vocês, né, para a gente falar de viagem, que é maravilhoso, né, sempre. Eu tenho algumas informações, assim, bastante informação, inclusive, para passar para vocês, que o nosso amigo também vai me ajudar aí, até porque a gente já montou até grupo para fazer esse ano, na expectativa de que tudo volte, né? De uma forma, claro, consciente, mas que volte o mais rápido possível. Eu vou apresentar de novo aqui minha tela para vocês, vou passar um pouquinho mais da Serra da Capivara, com a ajuda do nosso amigo Jordano aqui. Vamos ver se eu volto aqui para minha tela. Bom, agora apareceu aí para vocês, tá tudo certo? Sim. Legal, obrigada. Bom, Adventure Club, né? Acho que muitos já conhecem, então nós nos consideramos agora uma ressignificadora de viagens, né? Então, nós somos uma agência operadora de viagens de natureza, com foco em sempre descobrir o que há de mais diferente em cada destino, né? Então, sim, existem os roteiros de Serra da Capivara, mas o que mais que a gente pode fazer? O que é de mais diferente que a gente tem no lugar? O que a gente pode agregar para os nossos clientes sempre, para que seja uma viagem cada vez mais especial, né? Cada destino tem que ser super especial para a gente, né? Então, a gente gosta de fazer essas conexões com a natureza, tá? Então, todos os nossos destinos, a gente sempre se preocupa com quem a gente está trabalhando no lugar, quem são os nossos fornecedores locais, quem são as pessoas que nos atendem em cada um desses destinos, né? Essa é a nossa principal preocupação, porque tem que haver uma conexão, né? A gente tem que se conectar com quem tá, a gente tem que se conectar com o lugar, a gente tem que trocar. Viajar, eu acho que é fazer essa troca, né? A gente entregar algo e receber algo de volta, né? E aí a gente já vem trabalhando desde mais de 2, 3 meses com as sensações, né? Com os sentidos, com os elementos da natureza. Então, nós estamos no terceiro evento fechado aqui para vocês, entregando alguma informação de destinos que a gente conectou com um dos elementos da natureza, né? E aí a gente conectou este elemento do Serra da Capivara com a terra, né? E por quê? A gente já está aqui no terceiro evento de terra, porque a gente pensa que são as histórias, sítios arqueológicos, a vivência, são as tribos que a gente conhece, são as histórias que a gente ouve, né? Então é muito o tato, né? O pé no chão, é a gente sentir mesmo a conexão que tem aquele lugar. No elemento terra, a gente focou para ter essa interação, tá? Aqui é uma carinha do nossa nova landing page que a gente fez com um conceito. Na verdade, nosso site continua ativo, tá tudo normal, mas a gente criou uma landing page de conceito dos elementos linkado ao que cada um desses representa para a gente dentro dos elementos dos destinos que a gente trabalha, tá? Então, essa é a carinha do terra, que é o elemento de hoje. E como muitos de vocês já sabem, mas eu adoro falar dessa história, e principalmente porque começou com esse meu amigo, o Jordano, lá na Serra da Capivara, nessa parada que a gente deu total, né, de trabalho e tudo mais, a gente se viu até responsável, né, pelas pessoas que nos atendem nos destinos que a gente trabalha. E aí começou essa história de ajudar, de fazer doação, de abraçar mesmo uma causa, né? E aí a gente vem fazendo isso em todos os eventos que a gente fez aqui fechado. A gente cobrou, né? A gente pediu uma contribuição de R$ 25 por evento para que a gente possa destinar a um destino desse de turismo que a gente faz, né? Então, Serra da Capivara, Amazônia, Jalapão, a gente tem outro no Monte Roraima. Então, tem alguns lugares que a gente vem trabalhando e eu quero cada vez mais ter essas comunidades para a gente abraçar nos nossos eventos, tá? Então, aqui tem até esse aqui eu caprichei mais, o Saulo está aqui com a gente, já está em todos os eventos, vai ver, né, Saulo? Aqui tem bastante fotos mais desde o comecinho, né, que a gente fez de doação lá para a Serra da Capivara. O Jordano vai explicar um pouquinho melhor esse projeto. E, inclusive, mais ou menos uns 20 dias atrás, o Jordano me ligou e falou: olha, Lili, não precisa mais mandar as doações, porque a gente já conseguiu uma ajuda aqui do governo e tudo mais. Eu falei, não, mas eu quero continuar mandando doação, porque a emoção e
eu não sei explicar para vocês, mas é tão gostoso você ajudar de coração. Olha, eu vou falar, eu vou começar a me emocionar. Aí eu já sou uma manteiga derretida, já começo a chorar. Mas é tão gostoso a gente poder ajudar quem precisa e é tão pouco, né, gente? Então, eu falei para ele, não quero parar, não vou parar. Arranja outro lugar aí para doar para quem precisa, mas a gente vai continuar fazendo isso nos nossos destinos. E aí eu coloquei como meta da Adventure, como um objetivo meu, que todas as viagens que a gente fizer, que a gente seja para onde for no mundo, todas elas eu vou fazer uma doação da Adventure Club, não cobramos nada do cliente, da Adventure Club para alguma dessas comunidades, né? Para que a gente possa entregar um pouquinho mais, não só mandar um turista para lá, não só a gente ir como turista, né, colher ou fazer uma viagem, colher uma informação, mas que a gente possa também trocar. Então, a gente continua doando. Essas foram as doações que nós fizemos agora, acho que foi mês passado, retrasado. Aí o Jordano, a gente sempre vai juntando, manda, aí ele faz a doação, tira umas fotos, me manda vídeo das pessoas agradecendo. Gente, é realmente emocionante, viu? E aqui temos o elemento terra, né? E o nosso super convidado, parceiraço, amigo, e nós nos conhecemos pessoalmente, já trabalhamos juntos há muito tempo, mas nós conhecemos pessoalmente ano passado, numa feira aqui de turismo, em São Paulo, e agora ele me ajudando aqui com esse evento. Então, assim, Jordano, eu vou pedir para você começar, vou até deixar nessa tela aqui para você se apresentar, falar, enfim, aí eu vou ficar um pouco quieta porque eu falo demais, tá? Então pode tocar. Tá mudo. Vê se vai aí. Estão me ouvindo agora? Sim. Pronto, boa noite, né, a todos. Meu nome é Jordano Macedo, sou condutor aqui na região da Serra da Capivara. Já trabalho com isso, estou envolvido, né, nisso há já 20 anos. Só para falar rápido assim da questão da terra, né, do elemento terra, falando deu certinho, né, com a arqueologia, com o lugar Serra da Capivara, porque a gente surgiu para o Brasil e para o mundo, né, através de pincelzinhos que só foram escavados pela professora doutora Niede Guidon lá na década de 70, 50 anos fazendo agora em 2020, né, que ela aqui chegou e desenvolveu esse projeto maravilhoso, então não teria como melhor não ser o nome de Elemento Terra, né? E até porque água a gente não tem na região, né? A gente não tem cachoeira. No decorrer da conversa vocês vão verem que o turismo na Capivara é um turismo diferenciado do que a gente tem do Brasil, né? Já tem no Brasil. É um turismo arqueológico, cultural, científico, pedagógico, turismo de aventura, de natureza. Então envolve muitas coisas e tá lá no Piauí, né? Um dos estados assim mais difíceis, menos com algumas situações assim, mas tem um potencial gigantesco que a gente está aos poucos, né, sendo descoberto e com a oportunidade da parceria aí há muitos anos, né, da Eliane, né, quando a gente disse que foi se conhecer o ano passado na feira lá em São Paulo e vem dando certo. Então, quando a gente encontra pessoas boas para trabalhar, que colhem um fruto bom, a gente vê que um projeto aqui no Nordeste, no Piauí, a gente está no caminho certo, né? Então começa assim, por aí. E falando das cestas também, né? Antes da gente voltar para a questão do parque, porque ela fala que a gente emocionou, e é verdade. Se a gente até tocar no assunto, acaba a reunião, né? Porque a gente se emociona. Lá em março, quando o parque ele foi dado com uma pandemia, que o parque fechou, né? Que vai abrir agora dia 9, né? Está previsto para setembro, já estamos direitinho para abrir. A gente começou com esse projeto, né? De tentar ajudar alguém, mas na verdade a gente se ajudou, né? Porque a gente já conversou sobre isso e viu quanto é bom para a gente ajudar alguém. Você se sente, porque você ajuda e ajudar. Todo mundo está passando por dificuldade. A gente ajuda uma pessoa lá do Piauí, você falou do mundo inteiro, lá no outro continente. Você vê a importância, né? Porque pessoas têm dificuldade em todo lugar, ainda mais diante da situação que a gente vem passando tão delicada quanto essa pandemia que envolve saúde, vidas, emocional, financeiro e por aí vai, né? Mas, pois bem, foi muito importante, a gente conseguiu várias cestas básicas, a gente distribuiu não só para condutores, a nossa intenção era colher
a gente tem 87 condutores do parque, né, da região que o parque envolve. E essas cestas, os que mais necessitavam de primeira visão, né, eram aproximadamente 30 pessoas, 32 que envolvia capivara e confusões. E aí foi superado várias vezes essas doações. Então, vamos mudar para o lado da arqueologia, senão a live acaba, porque a gente fica emocionado, foi muito legal mesmo. E eu até falei para ela, né, minha última doação, que o governo, né, teria prometido umas cestas, até que não teria se preocupar muito, porque a gente já vai abrir o parque também. Mas, sim, o governo, como sempre, em algumas partes é falha. Até agora, desde o dia que eu te falei, a gente não teve, né, a tão prometida cestas que teriam que vir. Mas outras pessoas vêm ajudando, como vocês, que não tem nem o que dizer quanto a isso. Bem, vamos lá, né? Oi, Jordano. Então, oi. É muito legal isso, sim. Claro, quem quiser saber mais, a gente conta dos parques, dos condutores que a gente ajuda e tudo mais, assim. É um prazer. Isso em qualquer lugar é um prazer. E eu queria que você contasse um pouquinho a sua história. Primeiro, quem é o Jordano? Como você caiu no mundo aí das pinturas rupestres, para que as pessoas também te conheçam e saibam como você trabalha, né? Então, eu vou fazer agora, né? Eu sou de 78, faço agora em outubro 42 anos, e o parque é de 79, né? Então, é um mais novo que eu, um ano. A professora Nieda que chegou na década de 50, ou na década de 70, né? Tem 50 anos fazer agora, em 70. A gente já é fruto de uma conversa, de uma indaga, né? Com uma pessoa que chegou lá no passado, ninguém acreditava essas histórias, que essas pinturas seriam a mesma. Ela é muito visionária, sabe? Contava para os avós da gente, para os pais, já dizia para os parentes, e assim já tinha a ideia de divisão, e que a gente não acreditava muito. Mas a gente, como a minha geração, tem muitos que tivemos a oportunidade de fazer parte de uma equipe de trabalho com ela, né? Lá em 2000, eu participei de uma seleção de alguns jovens, né, na época, para participar de uma equipe de conservação de sítios arqueológicos. O nosso potencial aqui é visita a sítios, né? Sítios arqueológicos com pintura rupestre, e tem a necessidade de fazer um trabalho de prospecção, um trabalho de mapeamento, um trabalho de limpeza do sítio, um trabalho que envolve várias ações, na qual a intenção é manter a pintura o quanto máximo possível no paredão. Então, não é restauração, é conservação do ambiente e do abrigo, para que não tenha chuva passando por dentro, para que não tenha vento o mínimo possível, algumas ações que são feitas. Pois bem, dessa equipe a gente participou, né, 4 anos eu fiquei. Durante esse tempo a gente também participou por cursos de capacitação pelo ICMBio, antes era o IBAMA, né, na época. Hoje é o ICMBio e a Fundam, que é a Fundação Museu do Homem Americano, que foi criada e presidida pela professora doutora Niede Guidon. Ela quem nos deu as capacitações, quem nos dá a capacitação e quem nos deu autorização para trabalhar dentro da unidade de conservação, né? Hoje a gente está tendo esse tempo de pandemia, muitos grupos se formaram, né, de pessoas, trades, vários pensadores, e do meio turístico também, e do governo. Então, se propondo, né, um curso via Universidade Federal do Piauí, justamente para capacitar mais ainda os condutores que nós temos aqui, que no caso virariam guias, né? Guias. Cada vez a preocupação de capacitar mais as pessoas. A gente tem condutor técnico, no caso, tem condutor geólogo, tem condutor arqueólogo, tem condutor paleontólogo, com especialidades em algumas coisas, historiador. Então, a qualidade, a capacitação que a professora Niede Guidon nos deu é muito boa. É lógico que é focado, não é tanto conhecimento científico profundo, mas a gente consegue passar o mínimo de informação daquele abrigo, do que aconteceu na região, desses 50 anos de pesquisa, né? Até porque quando a gente pega uma pessoa muito da área, a pessoa já sabe a profundidade do nosso conhecimento, e também um arqueólogo não vai querer saber tanto de um guia, né, que assim, quer saber, mas não aprofunda porque sabe do limite. Então, nossa primeira função é proteger o patrimônio de um possível depredador, lhe levar e lhe trazer com segurança nossos clientes, né, e passar as informações necessárias, que são cabíveis ao nosso conhecimento. Sempre quando deixa uma dúvida,
No final do dia, a gente tem o dia seguinte para passar a informação para a pessoa, né? Corre atrás, como eu sempre passei, né? De informação a gente só corre atrás, como foi o caso hoje do Geoparque, né? Então, a gente sempre procura as informações para passar com segurança. Eu acho que isso, quando as pessoas aqui chegam no parque, eles sentem essa preocupação, essa propriedade, sabe, que a gente tem do lugar, de mostrar com carinho, com vontade, dizer assim, rapaz, é porque assim, o parque ele é um mecanismo de desenvolvimento da região da gente, que se a gente não aproveitar, a gente está ferrado, a gente está lá no Nordeste, assim, as coisas são difíceis em todo lugar, mas a gente tem dificuldades maiores, e tínhamos, né? A professora Niede, quando aqui chegou, né, na década de 70, tomou conhecimentos lá na década de 60, resumindo rápido, né, que algumas pessoas sabem, mas ela que chegou e foi criar o parque, projetar, não tinha nada na região, a gente não tinha água encanada, a gente não tinha energia. Hoje a gente tem tudo isso, tem água com racionamento, lógico, assim, tem um uso com consciência, lógico, mas tem Instituto Federal, universidades estaduais, universidades particulares. Primeiro curso de pós-graduação em arqueologia, se não me falha a memória, foi em São Raimundo Nonato, os outros eram especializações, teve São Raimundo, São Paulo, Recife, mas os primeiros foram no campo São Raimundo Nonato pela Univasf, né, Universidade Federal do Vale do São Francisco. Então, uma caminhada, uma projeção, um sonho da mulher que na década de 60 ela é de Jaú, de São Paulo, tem descendentes franceses, né? Estava na França. Ao vir para o Brasil, ela já tinha conhecimento dessas pinturas na região de São Raimundo Nonato, mas não tinha ideia de onde seria. Lá em 70, ela veio um trabalho no Goiás de uns índios e estendeu até São Raimundo Nonato, e aqui chegou, se deparou com as pinturas que para a gente era normal, né? Pintura dos índios, caboclo, o pessoal, alguns moravam nesses abrigos, tinham como local de apoio quando ia para a roça também, né? Normal, ninguém mexia porque tinha medo, né? Pode ser questão dos índios, e estava preservado. E ela, quando aqui chegou para tentar, atrás da pintura rupestre, que era diferente, muitas pinturas que ela aqui encontrou, com muita movimento, dança, luta, cerimoniais, caça, sexo, então muitas pinturas rupestres. E isso, para ela ir lá para o elemento terra, né, cavar com o pincelzinho, ela tem, porque o arqueólogo ele chega no paredão, no abrigo, a primeira coisa que ele vai ver, às vezes, ver nitidamente as pinturas, né, já é um vestígio. Posteriormente, ele vai olhar para o solo, né, para ver se tem algum material. Isso o sítio antes de ser preparado para a visitação, né? Então, depois ele vai fazer um trabalho mais aprofundado. Ele resolver escavar, então ele vai ter com um pincelzinho fazer a escavação. Então, para ela obter informações da cultura daquele povo que ali estava e ter relação com as pinturas, ela se deparou lá na década de 70, né, 78 para 88, que foram os primeiros 10 anos de pesquisa com muita informação que deu um balanço sobre a questão da polêmica do povoamento da América. Acho que por isso que foi bom para a gente esse tempero, né? Então, com essa pesquisa dela, com esse trabalho, ela encontrou vestígio do homem americano aqui na região bem mais recuado do que já se tinha ideia do que seria na América do Norte, que o homem teria vindo por Estreito de Bering, que teria encontrado uma ponta de flecha associada aos ossos de animais, que teria datado de aproximadamente... O homem teria chegado na América aproximadamente 15 mil anos, posteriormente descido à América Central e América do Sul. Então, para a época, foi muita repercussão, tá entendendo? Foi mas foi bom para a gente. Então, resolveram intensificar a pesquisa. O parque, foi criado toda essa fundação, essa estrutura que a gente tem hoje. O parque foi tombado como patrimônio cultural da humanidade, né, lá em 91, tombado pela Unesco, por isso que a gente teve esse olhar diferenciado, porque queira ou não queira, os patrimônios têm um olhar diferenciado, têm uma preocupação maior. E a professora Niede, a pesquisa identificou nesses 50 anos, a própria América do Norte já tem sítios mais recuados, apareceram sítios na América do Sul também, como Monte Verde, como Peru, Chile, como vários outros sítios que comprovam o que ela já vinha dizendo há vários anos, que o homem não teria vindo por uma rota só. O homem teria vindo por várias rotas diferentes, em períodos diferentes. E que aqui na Capivara teria chegado a 50 mil anos realmente, através do carbono 14. E
por outro do método de datação até mais recuado um pouco, né? Que quanto mais recuado fica, mais polêmico fica, né? Então, mas essa parte boa. Então, hoje os pesquisadores não têm mais diminuíram, aceitaram, até porque tem algumas coisas, como eu já escutei uma das últimas vezes ela falar, né, no encontro com a gente, ela dizia que tem coisas que ela tinha pesquisado há algum tempo atrás que ela afirmava que hoje mudou, não é mais, porque a pesquisa ela muda, né? Pois bem, né, para se ter toda essa formalidade, essa segurança na tese que ela teve, ela teve que trazer uma equipe interdisciplinar, né, entre arqueólogos, paleontólogos, historiadores, várias pessoas de vários setores, uma multidisciplinas, para tentar levantar uma ideia de como seria o clima na região antes do homem chegar, a questão da geologia, a questão de tudo. Então, isso a gente tem muito bem embasado, né? A Capivara, era uma região de tropical, antes era fundo de mar, deposição de sedimentos, o mar recuou, por volta de 220 milhões de anos atrás, teve o movimento das placas, surgiram, a gente tem o privilégio de ter uma geologia, assim, é difícil a gente dizer, porque a gente é daqui, tem que puxar, né, para o nosso lado, mas é muito bonito. A gente não anda por aí, mas as pessoas que aqui chegam ficam assim encantadas, é porque elas se andam muito, né? Dizem que é muito diferente do que se tem por aí. Então, a gente está na divisão de formações geológicas, né? Duas junções. A gente tem a parte alta, a parte baixa. Segundo a pesquisa, antes era quando a Mata Atlântica se juntava com a floresta amazônica, tinha animais de grande porte. Quando vocês aqui vierem, vão ver ossos de preguiças gigantes, tatus gigantes, né? A gente tem o Museu da Natureza, o mais novo, atrativo e belo, que tem isso para expor. Então, toda essa evolução do surgimento até os dias atuais, nada melhor do que o Museu da Natureza para mostrar. E a gente tem toda essa pesquisa até onde esse animal, esse clima mudou, e a gente tem hoje a Caatinga, né, que acredita que se seja de 4 mil anos para cá. A Caatinga, né? Não é Caatinga de mau cheiro, né? A gente brinca, né? Não só em alguns pontos, como aqui no Nordeste. A gente brinca, menino, tu tá com a Caatinga, né? Com mau cheiro. Mas a Caatinga que a gente tem, que é o nosso clima, de 4 mil anos para cá, né? Então, os animais de grande porte, o homem já está aqui há muitos anos, segundo a pesquisa, os animais apareceram, a Caatinga ficou, a gente continua com esses vestígios, né, da presença desse pessoal e dessa vida inteira que teve. E a gente está hoje preparado, assim, esperamos estar preparados, né, para que as pessoas que aqui chegam deslumbrem disso tudo e sejam mais um potencial que a gente tenha para mecanismo de sobrevivência, né, porque é muito legal a Capivara, vale muito a pena vir visitar. É de criança a adulto, é muito interessante. Ô, Jordano, eu até abri o microfone aqui, desculpa te interromper, tá? Porque tá maravilhosa essa história. Eu abri até porque você falou do museu e tudo mais, eu comecei a passar umas imagens, né? Aqui da Pedra Furada, né? Que é o cartão postal da Serra da Capivara, né? Você quer falar? É verdade. E esse então, evento... a Pedra Furada... Então, eu vou falar desse ponto, né? A Pedra Furada, ela é um monumento geológico, né? O cartão postal do parque. Né? Vou voltar. Se mostra as pinturas. Aí. É o cartão postal do Parque Nacional Serra da Capivara, né? Então, é um lugar especial. Nele, em frente à Pedra Furada, fizeram um anfiteatro, onde tem apresentações culturais, teatrais, encontros. Inclusive, na outra foto, essa daí, a gente tem um festival, né? Festival Ópera Serra da Capivara, que sempre acontece em julho, salvo esse momento Covid, né? Mas são 3 noites de espetáculo. Durante o dia acontecem oficinas com a comunidade, porque o parque, a parte principal, né, ele é muito grande o parque, a gente vai falar um pouquinho, mas eles são 130 mil hectares, com algumas áreas abertas à visitação, né, não se pode abrir tudo, então tem algumas áreas que são abertas à visitação. Mas a parte principal, a cereja, né, é a Pedra Furada, é o boqueirão da Pedra Furada, que está ao lado da Pedra Furada, que é aquele sítio imenso, com 1000 pinturas, é o museu que está próximo. Então, nesse local acontece esse espetáculo e espero que o ano que vem volte a ter, né? Onde tem a oportunidade de pessoas virem visitar o lugar e aproveitar o ambiente, e também as pessoas do local ter a oportunidade de ver companhias de fora apresentar, porque também a gente tem que pensar não só, como tu disse, né, aí, não só tu ir e ver, tu ter a oportunidade da gente também estar aqui sem sair e ver coisas.
já se apresentaram pessoas alemães, cubanos, piauienses, são raimundenses, né? Já pessoas japoneses, do mundo inteiro, franceses. Então, a gente, nunca que eu ia, né? Nunca. Então, você tem a oportunidade também para a comunidade, para as pessoas. Isso é cultura, né? Isso é bom demais. É bom demais. É a Uma noite troca, aí, né? Essa é a uma noite conexão, aí, né? uma noite aí é espetacular, tá doido? E fora a infraestrutura, né? É, É, eu lembro, eu até, gente, deixa eu ver se eu consigo ver as perguntas. Vocês podem ir mandando, que aí eu vou lendo aqui e falo para ele, tá? A gente vai perguntando, vai trocando informações. Muitas pessoas colocaram que queriam ouvir de você, né? Até dei uma passadinha. Então, assim, ouvir, num modo geral, sobre as trilhas que a gente faz, sobre nível de dificuldade, sobre acesso e né, acessibilidade, que eu digo, né? De cadeirante, é possível fazer, porque o Parque Nacional é muito bem, tem uma ótima infraestrutura, né? Muito bem organizado, né? justamente. Essa foto é do Boqueirão da Pedra Furada, né? A visita noturna que é feita. Um único sítio arqueológico por ter essa estrutura aqui no parque. Ele foi onde foi encontrado essas fogueiras. Esse abrigo ele é uma aula, sabe? Tu não pode ir para ele assim. Nem quem não gosta não consegue passar menos de meia hora, uma hora dentro dele, porque pinturas são mais de 1.000. A história dele, ele tem uma escavação na área total dele, ele quase por total, né, dele escavado. Ele tem uma ocupação de 50.000 a 5.000 e poucos anos atrás, de ocupação ininterrupta nesse ponto. Então, tu tem tem muito conteúdo de informação para passar para o visitante. Então, quem é curioso, né, já se encanta, né? Esse abrigo também, nós temos hoje mais de 1.300 sítios arqueológicos. Desses 1.300 sítios arqueológicos, a gente tinha 173, abriram mais agora, são 204, se não me falha a memória, locais que o visitante pode ir, com estrutura, vai ter uma estrutura para o visitante chegar. Desses pontos, a gente consegue ter 17 locais que são preparadíssimos, assim, muito bons para pessoas com necessidades especiais ou pessoas da melhor idade. Então, porque assim, a gente tem, até quando fala melhor idade, tomar cuidado, que alguns, né, já têm a melhor idade, mas tem energia, fôlego, pique, a gente entende isso. Mas tem alguns que nem chegaram na melhor idade, mas tem algumas limitações, problema de joelho, alguma coisa, e às vezes se limita. Eu não consigo caminhar muito, eu não consigo fazer. A gente tem um roteiro, 3 dias, com tudo assim, tu visita os principais pontos, são acesso em rampa, nem degrau tem corrimão para os lados. Tu chega muito próximo das pinturas rupestres, tu tem vista panorâmica que tu vai com esse acesso. Então, a professora Niede, com a equipe, né, que faz o trabalho de estudo e pesquisa e projeção dos sítios arqueológicos e das trilhas, o parque, quanto a isso, é muito, assim, a gente falta a quantidade de visitantes para os atrativos que a gente tem. A gente vai ter circuitos de caminhadas, né, a gente oferece caminhadas. Temos outras caminhadas também. O parque ele tem um leque para ver. A gente, no roteiro que a gente trabalha, né, vocês têm 7 dias, que é o máximo, né? Então, mas a gente vai ter os trilhas preparadas para pessoas com necessidades, pessoas que gostam de caminhadas, pessoas que gostam de fazer cicloturismo, tá entendendo? No parque aqui. Então, o parque ele tem muita estrutura que a gente tem. Os pontos são bem preparados, são bem tranquilos e passam muita segurança, que é o que a gente tem que ter, né, para o visitante, para ele se sentir seguro, né, no meio natural. Sim. Inclusive, a gente tem esse roteiro, esses roteiros que você falou agora, a gente já até tem, né? O cicloturismo a gente já fez, o de trekking mais pesado, para quem quer algo mais pesado. Para quem mais quer caminhada, tem. Circuito das travessias, para caminhadas mais fortes, Legal. E aqui são as pinturas, né? Então, tudo isso a gente vê, isso aqui é o básico do básico, né? Esse aqui, ele é o principal, né? A pedra furada, que é essas pinturas, mas ele é bem acessível. O carro chega próximo, é onde tem um centro de visitantes, né? Mas a gente vai ter sítio, né, que para tu, por exemplo, vai ter caminhada do Caldeirão dos Rodrigues, Grotão da Esperança, né? São caminhadas de 9 quilômetros que leva 170 metros de desnível, passando por alguns sítios arqueológicos, vista panorâmica. Então,
A gente só não tem cachoeira, infelizmente, né? É Tá total, bom, total, é seco. não tem Mas problema. com a estrutura boa, algum ponto vai ter uma escadinha para o visitante, né? Alguma pessoa, não precisava disso, daquilo, mas às vezes não precisa para você, mas alguma pessoa que chegava até aqui, às vezes chegaria mais longe por um alicercezinho aqui. Então, por que não ter 2 grampinhos aqui para a pessoa passar? Então, isso é muito boa, essa visão do pessoal da Fundação, né, e do junto com o ICMBio, que eles têm esse olhar justamente para cada vez mais tá atendendo mais os anseios para ter mais visitantes da melhor forma possível. A gente Tá. tem um questionário que é feito nas guaritas, né? Todos os nossos clientes, quando passam, que a gente leva para o parque e tudo, ele faz um questionário, o que gostou, o que não gostou, né? E tudo. Algumas sugestões, até porque as pessoas são muito viajadas. Aí diz, em tal lugar tem isso, experimenta aqui. Então, isso tudo é deixado. A gente vem mastigando devagarzinho, né? Porque tudo é difícil também, né? Não é nada fácil. A gente vem aos Não, poucos e mas a se estrutura fazendo que uma base vocês bem legal. mas a estrutura que vocês têm aí, Jordano, é sensacional. Não tem uma pessoa que não elogia, sabe? Inclusive o Gil tá aqui com a gente, falou, acho que a esposa dele falou que tá fascinada pelo lugar e não vê a hora de voltar. Então, né, que ele não É, quer conhecer também Confusões. A gente já vai falar de Confusões, né? Que é o outro parque é, que tem aí. outro Que parque. essa foto que tem aqui, Jordano, onde é? Que a gente faz Essa a foto, essa foto é o Museu da Natureza, é o mais novo atrativo, né? Para vocês terem uma ideia, esse museu foi inaugurado em 2018 e ele alavancou bem a região, sabe, na questão de visitação, porque hoje a gente tem uma questão da mídia de imagens, né? Muita pessoa quer fazer foto dos lugares e automaticamente as pessoas foram gostando e se interessando, porque o museu é muito interessante. O lugar dele foi a professora Nied, mais uma vez, ela deu uma carta de mestre, né? Um lugar próximo aos paredões, onde você, no final da tarde, ele funciona da tarde para a noite, justamente nessa jogada de você pegar o final da tarde com o pôr do sol. Fora o acervo que aí dentro tem, né? Paleontologia, desde o surgimento do mundo, com questões, explicações sobre os oceanos. Tem um voo panorâmico, você sobe no asa delta, põe aquele, aquele óculos. óculos De imagem. É uma viagem. É legal, uma bem viagem. bacana. É um museu bem interativo. Então, olha, Tá, isso aqui é tudo bem lá, né? acessível. Isso aí é tudo no Museu da Natureza. Nossa, que lindo, Há né? 2 anos de criação, na inauguração, a gente já teria ultrapassado os 40 mil, já em quase 50 mil visitantes. Então, para o Nordeste, né, lá para a região. E toda, lembrando, por isso que eu falo na carta, na jogada assim, bem feita, porque esse museu, ele automaticamente, a pessoa que ali está, já muitas pessoas não iam para o parque, mas já foram porque vinham para o museu para visitar o parque, né? Porque É. associa uma coisa com a outra, é bem legal. Não, e fora Essas, a história que tem, né? fora a história, a imagem, tu vê lá e tu vê os artefatos que foram tirados dali, tu olha, tu sai lá fora, tu vê pro paredão, esse artefato foi tirado daquele sítio ali, né? É, As pessoas muitas pessoas que aqui chegam dizem que esse turismo é diferenciado, tem muito na Europa, na Europa, na Europa. E a gente foi procurar saber, assim, curioso, né? Assim, na Europa recebem milhares, acho que milhões, acho que quase 1 milhão de visitantes, Altamira, Lascaux, na Itália, na Espanha, na França, alguns sítios australianos, recebe também muitos turistas, né? E a gente aqui, e alguns deles, tu vê a réplica, né? Aqui, tu chega, tu tem 1.000 pinturas em um sítio, 500 em outro, uma em outra, mas tu tem uma quantidade repleta com estrutura boa, então a gente tem que ter mais visto, né? De ser mais uma oportunidade. Essa valorizar, né? foto, valorizar, essa foto mesmo que eu coloquei é a foto maior, né? E fica abaixo dela, que faz parte do circuito do Sítio do Meio, onde você faz uma visita ao sítio arqueológico. Esse sítio é bem interessante, ele tem um teto, né, que faz a parte de proteção, onde dá o abrigo, né, onde a gente se abriga, que ele avança assim de uma maneira que você pensa que ele vai cair, né, como um suporte rochoso muito bonito. Lá o visitante tem a oportunidade de ter uma aula de geologia, né, porque tu vê as camadas bem finas do sedimento, artefatos importantíssimos que foram encontrados neles, machadinha de pedra polida, cerâmica, né? Pensava-se que, vamos supor que o homem veio por algum caminho
ensinando sua tecnologia. Então, as machadinhas, instrumento de pedra polida mais velhos do mundo, enquanto estavam desenvolvendo instrumento de pedra polida, melhor reformular assim, enquanto o mundo, a gente estava com machadinha de pedra polida e cerâmica 9.000, 8.000 anos em outras regiões do mundo, aqui na Capivara também estava tendo essa mesma evolução. Isso é um dito da professora Niede. Então, a gente acredita, o homem não, ele evoluiu ao mesmo tempo em vários lugares do mundo inteiro, né? Então, aqui tu conseguiu, a gente consegue achar machadinha, ponta de flecha, furadores, instrumentos utilizados, né, que você vê nesses abrigos. Inclusive, Jordano, o Salo pergunta, falando das rotas e falando do homem, ele pergunta, Jordano, você comentou que o ser humano chegou à América do Sul em torno de 50 mil anos atrás, através de alguma rota. Mas, quanto à Serra da Capivara, qual rota seria mais provável? Então, a professora Niede diz, né, ela afirma na tese dela, né, e estuda para cada vez mais fortalecer, que o homem chegou aqui, acredito que pela rota vinda pela África, pelos ventos marítimos, que hoje nos trazem, até hoje os navegadores usavam para descobrimento, as rotas que chegam à Bahia e subindo um pouco o Nordeste, que é próximo à Fortaleza, próximo a onde é o Piauí hoje, né? Então, ela acredita que como se diz que o homem veio nas interglaciações, lá nessa época atrás, o mar chegava a congelar, chegava a ter 150 a 160 metros mais baixo do que é hoje, né? O homem já se domina a navegação há mais tempo do que se imagina, teve que chegar até alguns pontos do que isso. Então, ela até cita, né, no trabalho dela que acredita-se que há não me falha a memória, mais de 100 mil anos atrás teve uma grande seca na África. E algumas pessoas tiveram que sair de algum ponto para o mar para pescar, por exemplo. E que, de alguma maneira, no decorrer dos anos, chegaram até a América. Infelizmente, a gente tem essa achada aqui na Capivara, né, de 50 mil anos, assim, muito longe de onde está o litoral hoje, né? Mas tem um trabalho da professora Maria Beltrão, se não me falha a memória, que é no Pernambuco, onde ela encontrou artefatos de pedras associados a animais da megafauna, que se data dessa época, né, e vai relacionar lá com as mesmas datações das pinturas de Minas Gerais, de Luz, da região da Lagoa Santa. Então, na viagem deles, na pesquisa, né, que não chega o conhecimento, esse povo chegou por aí e chegaram por a corrente que veio onde hoje é a Bahia e pegaram descendo São Francisco, subiram até onde é Minas Gerais, deixando sua cultura, alguns deixando a cultura até onde a gente tem explorado as regiões, né, e outros pegaram subindo, chegaram até a região que onde hoje é o Piauí, pegaram o Rio Parnaíba subindo, o Rio Piauí era afluente. A gente tem que lembrar que a gente está falando isso aí há milhares de anos atrás, que o clima era outro, que chovia muito, que tinha muitos rios, né, e que o homem sempre foi ousado, né? Então, a gente tem fragmentos de pequenos sítios fragmentados no decorrer dessas hipóteses, mas não tem uma rota tão firme para se bater, né? Então, é uma tese, não é uma lei, né? É uma coisa mais assim, que hoje, com as informações que eu te falei no início aqui para vocês, tem algumas coisas que ela afirmava que hoje ela já não diz, porque a tecnologia, né, de datação, né, outros sítios surgiram, mas ela acredita nessa parte. Assim como ela disse que o homem veio também por Bering, que naquela época o mar estava congelado, o homem chegava a atravessar, e também deve ter passado pelo Pacífico, onde chegou na região, que é o Chile, vem para o Peru, que vem. Então, ela acredita que, por que ser obrigado, como ela dizia, né? Hoje já parou mais as discussões, já estão mais aceitáveis, porque a tecnologia os deixou com condição melhor de entendimento, né? Então, eles já conseguem. Mas ela dizia antes, por que teria vindo só por Bering? Por quê? Então, quer dizer que todas as datações são... respondendo a resposta, ela é mais ou menos nesse sentido. Ela acredita que como chegou para o Atlântico e foi ocupando aos poucos, infelizmente, a gente não encontrou um sítio, né, tão próximo onde desce, mas a gente vai encontrar em breve, que até, ou se caso tenha ainda, né? Respondido, Salo, tudo certo? Ah, legal. Obrigada. E eu já vou... o William também perguntou dos roteiros, eu já vou falar um pouquinho mais, que eu estou passando, você viu que eu passei um aqui, né? Eu vou até voltar um pouquinho. A gente passou o de 6 dias, aí aqui a gente tem um pouquinho maior, que é o que a gente está... Deixa eu só ver se eu passei... É o completão, isso aí mesmo. Eu vou voltar esse aqui para a gente ver... Será que eu estou voltando? Gente, eu estou indo embora. Tá passando. Jesus, espera aí que a pessoa sabe mexer tanto no negócio, que aí se perde toda aqui.
A gente tem os 6 roteiros, né? Os 6 dias. Deixa eu só voltar. 3 roteiros, Ah, Aí, estão não, aqui, ó. outro. Isso. Aí a gente tem um roteiro de 5 Pronto. dias, que também tem bastante caminhada, mas não é tão Esse, pesado. esse roteiro de 5 dias, a gente tem duas opções que a gente oferece com vocês. A gente tem, porque são 5 dias a partir da chegada em Petrolina. Então, pensando que é um dia para chegar, um dia para partir, 3 dias de passeio na Capivara. Então, a gente vai ter a opção de caminhada, né? A pessoa que vai ver esses pontos que a gente está conversando aqui, mas em alguns locais o carro vai te deixar, vai te pegar em outro ponto, porque tu vai estar caminhando com guia, fazendo esse circuito para quem gosta mais de caminhada, aquela coisa, né? E vai ter 3 dias para pessoas mais sedentárias, mais na melhor idade, que não curtam muito caminhada, mas que tenham interesse na arqueologia, numa vista panorâmica. Então, tem também esse roteiro diferenciado, né? Que são 5 Ah, dias e 4 noites. Tá bom? A é, gente vai... Aí só Capivara, essa parte. tá. Aqui, Baixão da Vaca, tudo isso É aqui o tá no circuito do roteiro. baixamento. Tudo está no roteiro, porque, como vocês podem ver, a gente pega nos roteiros, como eu falei aqui antes, a gente tem alguns circuitos abertos à visitação em áreas diferentes do parque, né? Então, a gente pega os melhores pontos de cada circuito para que a pessoa, ao vir à Serra da Capivara, eu nunca recomendo só um dia, tem que ser no Não. mínimo 3. No mínimo três, tá bom? E sempre indico a melhor época. Aí vai para a questão da caatinga novamente. Então, se você escolhe vir no primeiro semestre, a caatinga vai estar verde, vai estar quente, mas menos quente, né? Mais agradável, aquela questão do verde. Se tu vem no segundo semestre, aí ela está caatinga, né? Vai cair a vegetação, tu só vai ter verde dentro desses cânions, né? Por isso que a parte mais quente parte mais fria, tu tá fazendo as caminhadas no aberto, na parte mais fria o roteiro já cai para a parte mais baixa para a gente não ter um desgaste tanto, né? Já tudo na logística da melhor maneira possível, né? Então, para fazer toda essa parte que tem, a gente tem que pegar os pontos desses locais para oferecer o que tem de melhor de cada ponto, atendendo todos os públicos, né? Como a gente tem o roteiro com Sim. vocês, desde melhor idade até pessoas aventureiras de caminhada. Aí, legal, William. Então, ó, a gente monta o roteiro para você. Você gosta de trekking, né? A gente põe aquele pesadão, hein, Jordana? É, É bem legal, caminhadas boas, o suporte é muito bom, a gente sempre trabalha com, o guia já vai com, o carro já vai com água mineral direitinho, geladinha, né? Nada melhor do que você, sempre que Né? você vem dessa caminhadinha que vai e vem, que encontra com o carro, a gente já te põe água geladinha, então tu não vai ter outra coisa para ter, assim, o que a gente puder de melhor para oferecer, a gente está procurando oferecer, né? Para dar um Para dar um. conforto maior. É. Ô, Jordana, uma das perguntas, o Salo disse que, né, muito interessante, bem plausível. A Ângela disse que já segue a professora Niede há bastante tempo. E a Virgínia pergunta se tem um número máximo de pessoas para ingressar no parque. Então, a gente tem trabalhado com a Advent Club, a gente trabalha em grupos privados, né? Uma pessoa ou a família, do tamanho que seja, e a gente trabalha com grupos também montados, né? Que eles montam e nos mandam um grupo. A gente não mistura com ninguém aqui, é tudo privado, Advent Club. Então, o que Tá, acontece? A gente está com saídas agora de 6 pessoas, tá bom? Aqui a gente vai ter uma reunião agora amanhã, né? Era dia 25, mas foi puxada para amanhã, justamente as normas de condução, os protocolos de segurança, tudo na reabertura do parque agora, dia 8 para dia 9 está abrindo de setembro. Mas hoje a gente trabalha, é obrigatório um condutor a cada 8 pessoas, então não tem limite de quantidade para adentrar o parque, né? Salvo o Covid, acho que vão ter alguns limites de trilha, alguma coisa assim, com certeza vai ter como está tendo em outros parques. Mas tirando esse Covid, o parque é muito grande, a gente trabalha diretamente com grupos, como eu falei, privados, né? A gente prefere grupos pequenos, sim. porque trabalha mais bem servido, né? Eliane já... O melhor, né, Eliane? Tem que ser. Ai, Né? por Então, favor, né? A gente já sai de casa, tem que encontrar o que é melhor, né? então, os passeios estão maravilhosos, cada vez mais a gente está parando. Pandemia vai passar, com certeza. A gente está falando aqui, né, que a gente, só ressaltando, a gente tem registro no cadastro, a gente está atendendo todos os protocolos de segurança, tiramos um selo de qualidade, assim, para trabalhar tudo direitinho. Tem que ser todo mundo, né? Tem que ser um turismo seguro, né? Só ressaltando.
Mas, como eu já falei, a gente já vinha modificando o meio de atender, com um olhar diferenciado para os clientes, né, Liane? Na questão de focar não só na arqueologia, na comunidade, conversar com a comunidade, escutar como essas pessoas que eram a vivência antes do parque e depois com a criação do parque, o que mudou para bom, o que mudou para ruim, como ficou, se melhorou. Então, isso aí também é vivência, é troca, né? Você, Tem que ter, é isso essencial. tem que ter, a gente, que é a experiência, né? A gente, ao visitar a Cerâmica Serra da Capivara, coloca, quem tem disposição, a gente coloca no turno para fazer peça de cerâmica, é aquela maior. Sim, tem que ter a vivência, né? Tem que participar do local. Então, cada vez a gente está tentando acompanhar nesse mercado que aí está. E a gente, por querer estar no meio dos promissores, né, dos locais com destinos que a gente tente, e tem um fé que vai vir depois desse momento pós-pandemia, porque o pessoal está olhando mais para o interior do Brasil, e acredito que algumas figurinhas já estão muito repetidas, e a gente é uma mais nova no mercado, né, como tem outras aí também, e eu Tá. acredito que a gente tem recolha um fruto bom na frente, com certeza. E, Jordano, como está o aeroporto? Tá Então, funcionando? o aeroporto ele foi inaugurado já e tiveram alguns voos, mas foi cancelado. Eu acredito que montaram na parte errada. Teria que fizeram um voo com Teresina. Teresina, assim, os turistas que aqui chegam por voo, 90% são Petrolina. Então teria que ser ligado à Petrolina. É o que está sendo discutido hoje. A gente teve uma visita, né, do próprio presidente da República já há poucos dias atrás, ele desceu nesse aeroporto, o aeroporto todo terminado, pista boa, o comandante mesmo falou disso, que a pista é boa. Acredito mais uma questão, algumas coisas que eu acredito, questão de demanda mesmo, que deve ter algum estudo por trás, porque ninguém vai se investir sem ter até fazem, né, aeroportos e não ligam, mas quem vai realmente funcionar tem que ter a questão da demanda do local, alguma coisa assim, e ter a ligação correta para o visitante descer direto aqui, né? Porque nada melhor do que você já descer no destino, economiza tempo, custos, né? É. Quanto tempo Mas de distância? ressaltando, se você me permitir, ressaltando, o pessoal do Advent Clube já tem passeios também que a gente já passou, né? O pessoal de Petrolina. Então, quando você chega, se você quer passar, só licença, Eliane, para falar, tá bom? Mas quando você quer chegar e passar 7 dias na Capivara, ou só 5, ou só 6, mas que você queira agregar com água, que é em Juazeiro, Petrolina, então, eles têm um pacote que eles oferecem também. Então, a Advent Clube te traz, tem quem opere lá para eles, tudo com segurança, eu vou pegar, vai vir para cá e tenho certeza que tu vai gostar. Então, essa parte do aeroporto a gente está tentando casar, já que o aeroporto é o mais longe, 300 quilômetros, 320 quilômetros, então vamos agregar algum atrativo, alguma coisa, e tem dado certo, né? Então a É, gente está suprindo essa necessidade com isso aí, mas esperamos que em breve esse aeroporto funcione. Capivara está aí, né? Entre experiências do Brasil, que é pelo Ministério do Turismo, entre os 11 destinos. Então acredito que deve ter alguma carta boa para a gente. Mais uma legal. carta boa para a gente. Ai, tem que ter, Valeu. por favor. É, E aí, Jordano, a gente tem um roteiro de 6 dias, então vocês estão vendo, né? A gente vai montando, como ele falou, a partir de 3 dias, que eu acho assim, a gente que sai aqui do Sudeste, pegar um voo, é longe e tudo mais, para ficar só 3 dias não é legal, né? Então a gente monta pelo menos de 5 para cima, né? Mas dá para fazer como o cliente quer. A gente monta do jeito que a pessoa quiser. Lógico que eu não vou fazer uma coisa fora do normal para a pessoa gastar dinheiro à toa e não criar essa conexão que é o que a gente faz. Mas tem o de 5, 6, não, 7, né? A gente consegue montar vários roteiros. consegue sim. Esse roteiro de 6 dias, né, são 4 dias na Capivara. A gente explora assim o que a gente pegou um pouquinho de cada circuito, os melhores a gente explora nesses 4 dias, né? Tu faz a caminhada, tu faz a parte mais light, tu faz tudo nesses 4 dias, tu abrange. Tem um dos dias que é um dia de caminhada. Então, como já tivemos clientes, né, da Advento que entrou em contato, mas eu quero fazer 4 dias, mas não quero fazer o Cadrão dos Rodrigues, não é meu perfil de caminhada, porque eu já tenho alguma limitação, alguma certa idade, mas queria outra coisa, o quarto dia. Como a Eliane falou, a gente tem outros atrativos, a gente te manda o roteiro descritivo, né? Isso aqui é um portfólio assim básico, mas os outros vêm por fora, a gente acrescenta mais coisas, muda. O parque tem muito para oferecer, né? Muito lindo. E aí a A gente Caatinga aí, tem. né? Não, é maravilhoso.
Dá para fazer nas duas épocas, né? Ver o verdinho no início do ano, Ver o o, nosso grupo agora na Caatinga. justamente, tu tem a opção de tu ver o mesmo local verde, né? E tu tem o mesmo local de ter seco, né? No período da seca. Que é onde vem a caatinga, né? Falar um pouquinho dela, né? Do bioma caatinga. A gente falou que está aí há 4.000 anos para cá. A caatinga que a gente tem hoje é uma caatinga secundária, a caatinga primária já foi toda explorada, né? Mas é um bioma mágico, são mais de 600 espécies de vegetais, mais de 200 espécies de aves, mamíferos, mais de 20 e tantas espécies. A gente tem a onça-pintada, né, que é o maior animal da América, né, o maior predador. Então a gente tem a onça-pintada, a preta também, que é a mesma onça, tem a vermelha, tem tamanduás, são muitos animais. A caatinga, ela, por ser, já se dizer, de se ter isso há muitos anos, de ser uma que é referência à seca, à miséria, à pobreza, à indústria da seca, né? Porque sempre quando se mostra a foto da caatinga, se mostrava anos atrás, eu me lembro disso muitos anos, mostrava um gado morto e um solo rachado, já para te sensibilizar, aquela coisa todinha. Poxa, gente, a caatinga é mágica, a gente vivem pessoas aqui, tem vida, as pessoas conseguem se adaptar. A planta é apenas um período da vegetação, a maioria delas, que elas hibernam, né? Elas perdem toda a folha, perdem os estômatos, né, para armazenar energia nas raízes, a maioria delas são tubérculas. Então ultrapassa toda a seca verde, né, assim, por dentro. É tanto que o incêndio na caatinga não se propaga muito rápido quanto no cerrado, quanto em outros pontos que chovem mais, porque a vegetação não é tão protegida. A caatinga às vezes está seca, mas está verde. Entendeu, né? Está seca, mas está verde. Ela tem aquela questão. A gente tem uma espécie aqui de árvore, de vegetal, que é o umbuzeiro, ou imbuzeiro, né? Que fazem sucos, né? Com água, com leite, maravilhoso. A gente come aqui de todo jeito, tem geleia de umbu. E ele já foi feito um estudo por alguns anos atrás, décadas atrás, de 30, de 40, famílias que passavam sede, pegavam a raiz dessas plantas e quebravam aquelas batatas tubérculo para pegar água para se alimentar. Então, a caatinga tem essa água. O que nos faltava, que está chegando aos poucos, já era para chegar muito mais, já era para ter desde sempre, né? É a questão dos mecanismos que a gente tem, porque não, o que é que a gente ouvia sempre? Vamos combater a seca. Gente, não se combate um fator climático, a seca. Se consegue mecanismos de sobrevivência. Como a gente tem poços artesianos, como tem a apicultura. O maior local, um dos melhores melos do mundo é o mel da caatinga, tá entendendo? Assim, como se tem isso, como se tem outras coisas. Então, aos poucos, isso vem mostrando. E quando você aqui chega, você leva na casa do senhor que tem, desde a criação do parque, até hoje ele tem um bode, porque ele conseguiu um barreiro, um poço, onde isso já era para ter tido desde o avô dele, lá há 100 anos atrás, tá entendendo? Então, a gente vê que por trás desse bioma magnífico, o Nordeste é maravilhoso, Ave Maria, desde o litoral até o interior, o Brasil inteiro, mas o Nordeste, como a gente está falando da capivara, né? E essa caatinga, ela é apenas uma maneira dela suportar aquele clima que chega até ela, né? As serras que o clima não chega até aqui, as chapadas que chega, que propiciou o que a gente tem hoje, a caatinga. Mas quando tu aqui chega, eu te mostro uma fauna, uma flora, as ervas da caatinga, que o povo sobrevive com ela, que você se surpreende, realmente o nordestino mesmo, essa falta de apoio e dificuldade forçada fez ele se adaptar a muitas coisas, né? Somos resilientes, né? Somos resistentes. Resistentes e insistentes. Que bom, continue assim. Caatinga, não é não? E, Pronto, Jordana, a Mariana está perguntando, criança, posso, até porque eu também estou perguntando agora, tenho duas, né? Você também tem filhos, ele tem dois tenho meninos, dois. né? E como que é o parque para criança, assim, as trilhas, a caminhada, os atrativos, como que é para criança? Então, criança, a partir de 2 anos, você pode trazer. A gente faz, como eu te falei, vai fazer uma caminhadinha no horário mais gostoso, menos quente, e no horário mais quente a gente vai fazer de carro focando na criança, mas não vai deixar de fazer passeio, tá bom? Se for um molequinho já maior, mais duro, a gente já faz umas caminhadinhas maiores, né? A gente recebe famílias, né? Já teve clientes, famílias que vêm, que aproveitam, e o parque, como eu tenho dito aqui, a gente encaixa
te leva os atrativos de tal maneira do qual tu chegue para a gente. Se é uma criança, a partir de 2 anos pode trazer, tá bom? Os carros que a gente usa, todos são carros novos, com ar-condicionado completo. Então, quando tu vem do calor, tu vai ter um arzinho. A gente tem alguns pontos onde a gente faz as refeições, que tem um horário de meio-dia, né? A gente está num ponto de apoio, tem um centro de visitante no parque, temos rádios no parque, nas guaridas, tem quase em tudo, onde caso venha acontecer, nunca aconteceu, eu espero, né? Mas que se caso venha acontecer alguma imprevista, alguma coisa, a gente tem como comunicar. Então, o foco da criança principal é o sol, né? Então, que a gente tem que pessoas novas e mais idosas, a gente tenta proteger ele mais do sol, que é o que vai mais o fator mais forte aqui. O Tá, restante a gente chega mais com tranquilidade, sem problema algum, tá bom? tá. Obrigada, Jordana. E aí, falando desse roteiro, né? Inclusive, a gente montou para inaugurar nessa reabertura do parque 2 saídas em grupos da Adventure Club agora em novembro, em 2 datas, e foi um roteiro desse aqui, de 7 dias e 6 noites, 7 dias, 7 dias. Serra das 6 Confusões. isso, com confusões. Então, fala um pouquinho de confusões para a gente, sem confusão, né? Só de. Então, Parque Serra das Confusões, né, é um parque novo, né, de 98. Foi inaugurado aqui no próximo a gente, né, que fica a 120 quilômetros aproximadamente, né, do Parque Serra da Capivara. É um parque que tem centenas de sítios arqueológicos também. Ele não tem a estrutura que a Capivara tem, então eu não recomendo ele para pessoas na melhor idade ou com alguma deficiência e nem para crianças tão novas. Crianças já a partir de uma certa idadezinha que já aguenta caminhadinha não longa, mas caminhada boa. Não 2 anos, mas a partir de 5 anos, né? Então você já tem uma criança já melhor, já consegue passar em alguma coisa 6 anos. Já tive clientes lá de 6 anos foram. Então, a Serra das Confusões, ele tá no bioma Caatinga também. Tem uma geologia fascinante, assim. Já tiveram pesquisas lá, já foram escavados sítios arqueológicos, encontraram culturas diferenciadas da capivara. Você vai mostrar fotos do Museu do Homem Americano, onde mostra mais o homem, né? A gente vai ver mais à frente. Tem enterramentos em cerâmicas, nas Confusões. Em um parque tão próximo, já tem uma cultura diferente. No escavamento, lá no sepultamento, eles utilizavam fibras, seixas, então tem outras coisas para mostrar lá. Só que os sítios arqueológicos ainda não têm a estrutura de passarela como a Capivara. Então, o que a gente faz hoje com nossos clientes, né? Só ressaltando que vai até entrar uma verba lá agora, com a visita, liberaram, que acredito que vão visitar alguns sítios. Então, posteriormente, a gente vai ter visitas. Mas o que a gente faz hoje é uma caminhada na Gruta do Riacho dos Bois, que você vai ter foto, né, da Serra das Confusões, onde você tem, primeiro notório, é uma mudança de clima. Você desce, chega na Chapada, lá no sítio, no parque, temperatura 30 e tantos graus. Quando você desce para a gruta, a variação de temperatura é gigantesca. Paredões, uma gruta com paredões assim, todo verde, né, porque não seca lá dentro. Um olho d'água, você vai ver, não dá para tomar banho, né? Quem fica para os animais e tal, aquela coisa, respeitando o ambiente. Mas tem olho d'água, você experimenta água mineral ali, dá para pôr na boca, você sentir. E você faz uma caminhada nessa gruta por aproximadamente 1 quilômetro, 1 quilômetro e pouco, ida e volta, precisa de lanterna, né, também. Magnífico o caminho. Ao final, você tem um jardim maravilhoso, né, um local que você, por na seca, você tem um jardim o ano inteiro, verde desse jeito, com árvores que uma pessoa sobe uma barca, então é uma coisa diferenciada também, muito legal. E a gente tem uma caminhadinha numa área mais aberta, onde vai para a vista panorâmica, né, da Janela do Sertão, onde eles batizaram, onde você tem uma vista panorâmica, onde o guia ele explica, né, a questão do nome Confusão, que você disse, né, Parque das Confusões. Então, esse nome surgiu lá, tem 2 hipóteses para confusão, né? Tem uma estrada que ligou o sul do estado hoje de São Raimundo Nonato, que é uma cidade chamada Bom Jesus, a São Raimundo Nonato, que na época das missões ligaram essas dioceses, né? Ligaram uma outra com a questão dos jesuítas da igreja. E nessa época eles fizeram a estrada na pedra, né? Com a mão braçal mesmo, e na pedra com picareta, e de um certo horário do dia, quando você olha, você não enxerga a estrada direita. Então, olha, é uma confusão em enxergar aquela estrada. E a outra hipótese é que, dos últimos locais do Piauí a ter índio aqui na nossa região, era da Capivara, das Confusões. E esse posse do branco e tal, a colonização, eram os índios mais valentes que diz que tinham, né? Então, diz que era uma confusão para se chegar nesses locais.
Então tem essas duas hipóteses. Mas o passeio é feito tranquilo, com toda a segurança, com todas as informações, né? Sem e sem confusão. E sem confusão. Dependendo do ano, da época, né? Por exemplo, agora em setembro, né, no segundo semestre, vai ter o desmanche que a gente chama. Então, todos os clientes da Advento Clube que vêm nesse período, quando a gente lá visita, tem um pessoal que coincide com a época de tirar a mandioca, né, de fazer farinha, fazer a tapioca. Então, a gente sempre para, as pessoas experimentam, vivenciam aquilo. Então, ainda tem essa parte que a gente está, inclusive aos poucos, né, pondo nos projetos nossos de ter produtos para agregar valor para essa comunidade, né? Por que não mais na frente não tomar um cafezinho com beiju com carne, né? Uma tapioca, né? Como você chama aí, acho que é tapioca, um beijuzinho com carne, né? Com ovinho de galinha caipira. Para quem não come essas coisas, um beijuzinho com mel, né? Que é do próprio tirado do próprio local. Então a gente está se preparando para no futuro também ter essa parte. Como eu te falei, né? Sempre procurando ter mais coisas, com ideias que dão para a gente tentar mastigando devagarzinho para mais na frente a gente ter como oferecer. Nossa, mas já é sensacional, né? A IDEA falou que é um parque nacional o Parque Nacional do Serra Capivara é de primeiro mundo, né? E é verdade, né? Então, essas fotos aqui que você mostrou agora do Museu do Homem Americano, né? Que fica em São Raimundo Nonato. Lembrando, a Serra da Capivara, ela foi criada com área de 130 mil hectares, né? 129 mil a fração, e ele envolve 4 municípios: São Raimundo Nonato, que é a maior cidade, Coronel José Dias, João Costa e Brejo do Piauí. Então a gente já tem área de recreação, né, aberta ao visitante em alguns pontos, né, dessas partes. O Museu do Homem Americano, ele já é em São Raimundo Nonato, na própria cidade, né? É um museu voltado mais para o homem, os artefatos, essa pergunta que foi feita no início, como o homem aqui chegou, lá vai ter explicação bem melhor do que o que dei, a explicação científica, né, com mais dados e tudo. Então, é a parte mais do meio. Tu vai ver os artefatos, tu vai ver os enterramentos aí em urnas, né? Vai ter esqueletos, a gente tem esqueletos aqui de aproximadamente 12 mil anos. Então, tu vai ver esses artefatos no Museu do Homem Americano, que é na cidade de São Raimundo Nonato. Aquele que a gente viu do Homem Americano na natureza já é em Coronel José Dias, que é na área rural, próximo ao parque lá. Legal, tá, mas olha, impressionante, né? É maravilhoso. Material magnífico. Só lembrando, assim, para os mais curiosos, o parque, todos os artefatos que são encontrados na escavação, hoje a professora Niede já disse que já tem mais de 1 milhão de coisas, peças, coisas catalogadas, né, no laboratório. Nesses 50 anos de pesquisa, ao lado do Museu do Americano, tem a casa da professora Niede Guidon, né, aquela velhinha, cansada, melhor idade, né, mas está na luta até hoje, guerreira. E ao lado tem um centro cultural. Então, muitas pessoas perguntam, mas artefato, vão para fora para pesquisar. Não, esse material é pesquisado aqui na Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Centro Cultural. Então, quando as pessoas aqui chegam, nossos clientes já, não sabia, pensei que tudo ia para a França. Não, aqui é um centro de pesquisa. A velhinha conseguiu desenvolver um centro de pesquisa. Isso nos orgulha, né? Você vê, o mundo tem que vir pesquisar. Isso é muito bom. Exatamente. Deixa eu ver qual é o próximo aqui. Aí a gente tem um pedacinho da serra. Aí as confusões. Aqui é a Serra das Confusões, É a vista panorâmica que a gente vê essa foto acima, né? Que é uma janela do sertão. Você teve toda a vista aquela sequência de paredão assim que, dependendo do horário da luz, tu fica assim, bonito demais, né? E as outras fotos são dentro da gruta. Então, que lindo. Fotos da parte mais clara, né? Dentro da gruta, aí, ó. Essa manta verde. Quando tu sai para fora em setembro, outubro, novembro, assim, tudo seco, como é que tá verde lá dentro, né? Como que a natureza é bela, né? Vai sempre caminhando, os clientes vão sempre caminhando, vendo verdinho, assim, cachoeira, está chegando, está chegando. Porque sempre tem a umidade e pensa que tem, mas a gente não tem cachoeira realmente, né? A gente tem esses locais. Então, essa é um... Oi. Um pouquinho, a Virgínia perguntou, as caminhadas longas, do trekking que a gente está falando, elas ultrapassam 4,5 km? Então, como eu te falei, o parque tem caminhadas longas. Por exemplo, o Cadrão dos Rodrigues são 9 km de caminhada, tá bom? Para 9, ida e vinda. 9 e pouquinho. 9 km de caminhada, com desnível que chega a 170 metros.
A travessia do Sítio do Meio para Pedra Furada, para o Baixão das Mulheres, uma caminhada que está no roteiro mais de caminhada, então, ela vai dar mais de 4 quilômetros, mas se tu só faz 4 quilômetros, que é o teu limite, a gente faz o que dá para tu fazer, te pega e vai de carro para outro ponto para continuar alguns pontos. A gente vai fazendo apoio, mas a caminhada mais longa, elas ultrapassam 4 quilômetros sim. Legal. Ô, Jordano, a Karina, ela está perguntando como funciona o roteiro para grupos de estudantes secundários, fundamental acima de 12 anos. Quais são os pontos primordiais para cumprir uma grade curricular? Você quer passar rapidinho? Então, A gente pode, talvez, mandar uma opção de programa para ela ver, algo assim? então, aí é o seguinte, aí você vai ter que entrar em contato com o pessoal do Advento Clube, você vai passar o seu perfil, ver o que é que você quer, se tem uma questão de grade curricular, se alguma matéria específica, se tem alguma especialização, a gente vai ver como o melhor roteiro, o melhor foco, se é paleontologia, se é arqueologia, se é história, se é geologia. Então, com o Advento Clube, a gente vai montar para ti o roteiro que vai te atender da melhor forma possível. Assim como eu quero... atende a gente faz justamente o roteiro pedagógico, o roteiro mais para conhecimento possível. Se for focado com criança, a gente vai ter guias que têm o trabalho mais minucioso de detalhar essas coisas com criança, né? Que tem que ter uma explicação mais minuciosa, né? Senão cai numa pergunta muito difícil, que criança é complicado. Oi, Jordano. Oi. Quando eu mostrei essa foto para o pessoal aqui na equipe, gente, sítio arqueológico Toca do Jordano, né? Estamos falando com ele. E aí as meninas me falaram, aí eu expliquei a história para as meninas e elas disseram, nossa, eu achei que o nome dele era homenagem ao lugar. E ao contrário, gente, ele encontrou esse lugar. Conta essa história, Jordano. Então, como eu falei no início, né, eu comecei trabalhando na equipe de conservação de pintura rupestre, de sítios arqueológicos, né, mais dizendo. Uma equipe que começamos no início com 6 pessoas, né? Eram 6 técnicos, a responsável, e um mateiro do local, porque a doutora não ia colocar a gente na região da Serra Branca, que aí sem ter um local, né, sem a gente ter um conhecimento da região. Então, sempre é segurança da fundação, sempre vai o trabalhador, vai um responsável, que é mais gabaritado do que era o responsável por a gente, lógico, a pessoa mais gabaritada no termo do trabalho, e o mateiro. Então, nesses 4 anos assim contínuos que a gente teve de muita... A fundação passa por épocas boas, né, de verbas e não tão boas, né? Então, as verbas boas a gente pegou e investiu, a professora Nery abriu circuitos novos, investiu em ciência, em pesquisa e para achar novos sítios arqueológicos. Então, essa equipe ela fez muita prospecção. Nessas prospecções, o mateiro do local, como eu já citei, nos levava nesse sítio e geralmente ele já tinha um nome. Toca do João Sabino, porque seu João Sabino morou aqui. Toca do Afonso, toca da roça do arame do Afonso, porque tem um arame próximo. Então, alguns sítios, graças a Deus, não tinham nome ainda. O mateiro, quando chegava com a gente, dizia, esse sítio, rapaz, eu não tenho nome para esse sítio, não. Aí a gente, com a súmulozinha ficha, né, fazia um ponto, GPS, fotografado de um lado, do outro, a pintura mais importante e algum material de superfície, algum que você viu, cerâmica, qualquer coisa que o responsável por a gente, com um olhar mais aperfeiçoado, né, geralmente ou obrigatoriamente um arqueólogo, fazia aquilo e a gente passava para frente. Aí começou, né, rapaz, vamos colocar um nome, aí tem Toca do Hélio, Toca do Baixinho, começou a apelidar e ficou, eu encontrei essa toca, né, Toca do Jordano e Toca do Mário, são bem próximas. E a gente colocou, e por coincidência ou por coisa boa, né? Acho que faz a gente no local, pegou bem legal, né? Quando a gente veio, já veio do INFAM, né? Que é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é quem cataloga os sítios, quem dá todo aval de tudo. O INFAM é responsável pelos patrimônios. Então já veio na súmula com as coordenadas, tudo e tudo, com o nome da gente. E, porra, meu sítio é massa, né, não? Quem aí que ficou, tem sítio, né? Ficou Toca do Jordano, realmente. Sensacional. Bem legal porque são poucas pinturas, mas o gostoso desse abrigo é você dar uma caminhada nele em torno, assim, 360 graus, e um visual, assim, como os outros, belos demais. Aí eu fiquei, né, assim,
ficamos satisfeitos. Ficamos satisfeitos, eu e os outros meninos, né? Ficamos satisfeitos por isso, porque foi legal, né? Uma equipe de jovens que lá na década... Já vai ser contada assim, né? Por os guias, né? Que é uma equipe de jovens, 20 anos atrás, vieram para cá fazer um trabalho, porque quando a gente aí chegou realmente, não tinha a estrada que a gente leva os clientes até esses sítios. A gente ia na picadazinha, o matéria fazendo a gente caminhando. Então a gente pegou todo esse processo, chegou a prospecção, aí depois chegou a verba, a doutora preparou as estradas, preparou o sítio, botou a passarela, criou tudo direitinho, pronto, e hoje está atrativo. Então a gente vivenciou tudo isso, né? A gente até brinca, né? Quando não tiver para onde ir, eu tenho. Uma toca. Legal, é bem interessante, legal demais. E aqui, Jordano? Olha aí, ó. Pronto, olha aí, ó. A gente vai ter imagens de 3 locais diferentes. Acima, né, a vista panorâmica no alto, sim, é o Grotão da Esperança. Essa vista aí é das mais bonitas que a gente tem, vale muito a pena. Essa abaixo, né, que tá rochas bem íngremes, né, com até o topo dela branco, que a pessoa pergunta, mas branco lá, sim, é o Baixão das Mulheres, né, que está no circuito da Trilha Ombu, né, que a gente leva os clientes. Estou dando mais o nome do lugar, né, que é do Baixão, aonde lá você tem uma aula de geologia, você vê a rocha, você vê a estratigrafia, as camadas de sedimentação, o seixo, o arenito fino, o seixo maior, o seixo grande. No final, essa parte de banco, conglomerados de seixo. Então, no meu conhecimento, eu vou te dar uma explicação de como foi isso montado e tudo, né? Quando a gente pega um mais conhecedor, a gente aprende, né? Com mais ainda. Mas é uma caminhada belíssima para esse ponto. Do outro lado, é um abrigo, né? Que eu dei até referência o nome, Toca do João Sabino, está no circuito da Serra Branca também, próximo ao Olho d'Água da Serra Branca. Esse abrigo é bem interessante porque dá para se notar paredes de taipa, né? De pau a pique, na qual, antes da criação do parque, moravam pessoas nesse local, né? Eram chamados, fala rápido assim, né? Mas chamados de maniçobeiros, porque ao mesmo tempo que tinha seringueira na Amazônia, a gente tem também a maniçoba aqui, não é mais explorada porque não tem valor, né? Graças a Deus não é mais explorada, né? Para não destruir muito o meio ambiente, a questão que tinha com outras explorações de carvão e tudo também, entre outras. Mas eles eram povos que moravam nesses abrigos, viviam da caça, viviam do plantio nesses baixões, viviam da água do Olho d'Água, né? Sabiam que aquela água era o ano inteiro, lá não para, a água é pouquinha, mas é todo dia, o dia todo, né? Então se torna muito para quem convive e se adapta naquele local. E essas casas, esses locais, eles foram restaurados pela equipe da professora Niel Guidon, pela Fundan, né, com os projetos juntos ao CMBio, onde hoje o visitante pode chegar e vivenciar o local, ter uma história do morador, que ali morava seu João Sabino com a família dele, que na frente do abrigo, aqui quando vem, você vai ver que tem um lajedo grande, que era um local onde aconteciam os forrós, né, que tinha uma festa no ano, e eles contavam, todo mundo vinha do local, né, e falavam de cada um. Isso a gente escutou deles, que uma boa parte ainda são vivos. Nas aulas de campo, a própria Fundan pega eles e levam para nos dar essas aulas, né? E os clientes, quando aqui chegam, caso tenhamos oportunidades, como já tivemos outras vezes, a gente encontra com eles e conversa, conta a história todinha. Então, é uma foto de um abrigo que bem interessante, porque não é só a parte arqueológica, tem a parte histórica e sentimental das pessoas que estavam lá há poucas décadas atrás. Então, maravilha, né? Jordano, e o Salo pergunta se você participou de escavações. Eu participei de escavação não como para escavar. A gente estava junto porque, por exemplo, Toca da Ema, Toca do Veado na Serra Branca, acompanhando todinha. A gente até pegou um pincelzinho uma hora ou outra, mas cada um no seu espaço. A gente é da conservação. A gente estava ali porque todo material de pedra que era encontrado, a gente teria que pegar, limpar todinho, isso aí quem é feito é o pessoal da escavação, ou da conservação, que é quem vai identificar a parte de pintura, pigmento, essas coisas, né? E aí essa parte era com a gente. Essas placas que quando caem, posteriormente, algumas a gente conseguiu, com o trabalho de conservação, repor no painel, novamente. A gente monta um quebra-cabeça. Aqui, quando vocês vierem, vão ver isso. Placas que foram montadas novamente no local, né? E outras que não foram, a gente faz um mosaico no próprio sítio, onde o visitante chega, né? E vê, ó, esse painel foi tirado daqui. Essas placas com pintura são datações que a gente tem delas, muito importante, assim, a pergunta que foi
para dar uma explicação melhor também, as pinturas que são caídas, né? Por exemplo, a gente está escavando, aí encontrou uma placa. Essa placa é pintura. Então, você vai deixar essa placa. Nessa mesma camada estratigráfica, você vai ter um vestígio orgânico, um osso, um carvão. Então, você vai datar aquele vestígio orgânico. Vamos supor que aquele ossinho de um animal deu 5.000 anos naquela camada. Então, isso serve para datação relativa. Ou eu, mais Eliane, chegamos e pintamos ela lá há 5.000 anos atrás e ela caiu, né? Ou bem antes de 5.000 anos e ela caiu, ou então a gente pintou e deixou no próprio local. Então, as datações para as pinturas são datações relativas, justamente de acordo com esse trabalho que é feito da escavação, junto com o pessoal da conservação para identificar essas pinturas e os blocos, para daí essa mesma placa ser levada para o laboratório e datações futuras. Mas escavação, a gente vai como para aprender a olhar e tudo, mas na prática, eu pessoalmente não participei, ainda não. Tá, legal. Ô, Jordano, o Saulo também pergunta se nesses cactos não tem água? Ou esses cactos só... Não, o tronco, o cacto, ele é verde, né? É tanto que no período da seca, o mandacaru, o pessoal da roça queima o espinho e corta em pedaços para o gado comer, ele serve como ração. Além dele ter a fibra, ele tem líquido, tá entendendo? Se tu tiver perdido na mata, faltou água na caatinga, tu pode pegar um cacto com a faca, cortar, mastigar aquilo, puxar o sumo da água que tu mata a tua sede. O cacto é a adaptação, transformação mais nítida das mais notórias que a gente tem da caatinga, né? Ele trocou todas as suas folhas por espinhos e permanece o tronco verde para fazer a fotossíntese, né? Então, isso é adaptação. E tem flor, né? E tem fruto, tá bom? Todos os cactos têm flores e têm fruto, né? Então, é uma planta, assim, que tem água. Inclusive na raiz, né? Né? Nossa, ó, bastante coisa. Gente, passei rápido dos roteiros, até porque acho que é mais interessante a gente ouvir a própria pessoa que está lá todo dia, né? E o roteiro a gente tem no site, o roteiro eu mando para vocês, o roteiro a gente explica, né, Jordano? Justamente. A gente já tem bastante, já respondi bastante pergunta, mas podem continuar mandando, que eu estou olhando aqui. Esse é um grupo que a gente criou, assim, montou agora para essa reabertura aí do parque, a reabertura do mundo, mais ou menos, né, Jordana? Retomada. E a gente criou duas saídas do mesmo roteiro, então a gente criou para novembro, para ter essa certeza até mesmo que o parque esteja aberto, esteja realmente funcionando, a gente tem esse tempo. Então a gente criou uma saída agora, dia 6, né? Eu acho que foi dia 6 de novembro, e a outra novembro, agora eu tô É o início e uma mais à frente um pouco, justamente para as pessoas verem qual encaixa melhor para vir. Exato. E é como tu falou, né? A gente está deixando lá para setembro, lá para novembro, que a gente já vai ter 2 meses pós-abertura para estar encaixado direitinho. Tá bom? De 3 a 6 de novembro e a outra saída de 16 a 22 de novembro. 16 a 22. Aproveita para pegar esse feriadinho. 7 dias e 6 noites. Bem legal. Né? E aí a gente montou também aí junto com isso, né, Jordana? A gente montou um programa de 4, aí a gente montou assim, focando nos elementos, né? Então aí entre o terra com Serra da Capivara, a gente montou o água, o fogo, o terra e o ar, que o ar é a semana que vem, né? A gente vai falar com a Tati e o marido dela, que eles eram aqui de São Paulo, largaram tudo e foram morar num veleiro no Caribe. E aí a gente vai falar de veleiros, dessa vida no mar, né? Então, a gente montou mais ou menos focando nos elementos que a gente vem trazendo nessas últimas conversas. A gente criou 4 roteiros exclusivos da Adventure Club também. E aí a gente criou combos, né? Então, eu fecho o elemento água com terra, sempre tem um precinho melhor, enfim. Mas dá para fechar individual. A gente criou o roncador, né? Focando na água, que é maravilhoso também. Muita cachoeira, muita trilha com queda d'água, que vai sair agora no comecinho de setembro. Aí o fogo, né, que é o roteiro de bicicleta, de 3 dias, bem curtinho aqui perto de São Paulo, então esse é aqui para quem mora aqui. E aí a gente vai fazer 3 dias e 3 saídas, então a gente tem setembro, outubro e novembro. Aí o terra, né, que é o nosso, a gente vai fazer 2 saídas em novembro, se Deus quiser. Vamos sim. E o roteiro ar é um roteiro que eu também fui conhecer esse fim de semana, aqui próximo a São Paulo também, divisa com o Rio, aqui Ubatuba.
E aí a gente montou um roteiro mais yoga, meditação, uma coisa mais né? Mais relax. Então a gente criou para todos os gostos, Respirar. né? E, gente, alguém tem alguma outra pergunta aqui para o Jordano? Ou, Jordano, você quer falar mais alguma coisinha? Então, se tiver mais alguma pergunta, a gente responde com certeza, né? Né? Mas, assim, o parque é justamente isso, a gente falar assim, fortalecer mais uma vez e futucar mais uma vez as pessoas ter a curiosidade e se dar o prazer de vir nos visitar, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. É um local que, além de merecer, né, de precisar do turismo, né, da questão da renda e tudo, é um local diferenciado, como é que se diz? É um turismo arqueológico, cultural, científico, a geologia, a caatinga. A gente tem um misto, né, de coisas para te oferecer que, com certeza, você procurando a Adventure Club, a gente vai ter bons passeios aqui, os melhores possíveis. Essa é a ideia, né, Jordano? Valeu? E aí, só para fechar, até com o pessoal agradecer muito. Todos esses roteiros também estão no site. É o que eu falo, acho que esse momento que a gente tem, assim, eu gosto de ser bem pontual, eu falo entre uma hora e pouquinho, então, até porque a gente, né, dá uma passada e tira as dúvidas, essa é a ideia, é um bate-papo para a gente tirar as dúvidas mesmo. O roteiro, montar a programação, preço, isso a gente passa depois para vocês com o maior prazer. Justamente. Né? E aí a gente tem um plano Members, esse aqui, Jordano, a gente criou também aqui nessa parada que a gente deu, e aí a gente falou, pera, mas o sonho de viajar não pode parar, né? E aí eu fiquei pensando, não, como que eu posso manter essas pessoas? A gente não podia fechar nada até então, agora a gente já começa a fechar, já dá para fechar as viagens, mas até então a gente não podia fechar nada, as pessoas querendo viajar, não podia fazer nada, e várias pessoas até com pagamento para fazer para a gente de viagens que não puderam acontecer, e aí a gente criou o Plano Members, que são pontuações que as pessoas compram com a gente a partir de R$ 250, vai colocando um dinheiro na Adventure para a gente guardar para você para a próxima viagem. Então a gente usa como forma de pagamento, ou paga inteira a viagem, e a gente transforma esse valor em pontos, né? Então, a partir do plano Gold aqui que eu criei, a gente tem de 3 a 5% de acréscimo de pontos. É como se fosse um desconto, mas a gente acrescenta a pontuação para a pessoa. Então, eu fico pensando, que aplicação hoje dá até 5%, né? Nenhuma. E sem risco nenhum. Assim, não quero usar esse ano, vou usar no que vem, não quero depositar esse mês, não vou depositar. Super flexível. Eu tenho clientes que estão aqui agora assistindo, que já fazem parte do Members, e a gente usa também essa pontuação aí para Serra da Capivara. Ai, meu Deus, passei tudo aqui. E o mais legal é que a gente pode dar de presente, enfim, super flexível. Não tenho. Eu criei uma coisa, Jordano, que eu gostaria de ter, não aquele plano de milha que eu nunca consigo usar. E ainda quando vão me cobrar é absurdo, sabe? Então eu falei, não, eu vou criar uma coisa da Adventure, eu e o cliente, sem banco, sem conta, sem nada, sabe? Para a pessoa realmente ficar com a gente fazer uma viagem nessa pegada que a gente vem, né? E aí, semana que vem. Muito bem olhado. A gente tem o AR, vai ser às 19h30 também, com a Tati. E ela vai contar um pouquinho da história dela dos veleiros. E eu vou contar a minha experiência também em veleiro. Na verdade, eu fiz velejei 2 vezes, né, para Tailândia, fiz veleiros nas Ilhas Virgens, enfim. E aí a gente também conecta o ar, né, gente, com balão, passeio de balão, com a aurora boreal. Então, assim, eu tenho muita história para contar também das viagens que eu já fiz. Já fiz a aurora boreal lá do Canadá, já fiz o balão no Quênia, no Egito, no Mianmar, um monte de lugar. Então, a gente vai falar um pouquinho, mas a gente vai focar nos veleiros para a Tati contar a história dela, de como é fazer viver, né, num veleiro. E é isso. Bacana. Acho que acabamos. Muito obrigada a todos vocês. Passamos aí um pouquinho de 1 hora, mas eu agradeço muito de novo e espero vocês na quinta que vem. Jordano, muito obrigada. Valeu. Se tiver mais perguntas e, enfim, quiser montar uma programação especial, e aí a gente passa para você, com certeza. Tá bom. Valeu. Muito obrigado a todos e espero que tenham passado, né, o que eu realmente quis passar, né, de conhecimento aqui, e venham nos visitar. Pode ter certeza que vão gostar. Pode ter certeza, sim. Com prazer. Nossa, só sempre encerrar, assim,
de agradecer e tudo, e só sempre eu gosto de agradecer, né, a professora, a doutora Nia Guidon, que 50 anos de pesquisa no lugar, se dedicando a estudo. Eu não sei mais nem se é paixão, se é incutimento, se é, eu não sei o que é assim, mas é uma coisa que é um chamego bom, né, que ela teve com o Nordeste. Paulista, foi para a França, voltou, veio para Minas Gerais, rodou pelo Goiás, veio se encantar pelo Piauí com as pinturas que aqui viu. Então, ela já com seus quase 90 anos, com todas as suas limitações, né? Às vezes a gente consegue um cliente ou outro levar até ela, às vezes com as limitações não consegue, porque ela tem o orgulho e prazer de receber todo mundo. Nada muito longo, curtinho, mas ela sempre atende ali, quando dá pela limitação dela, né? E a gente não sabe até quando ela vai estar entre a gente, mas sempre lembrar e agradecer, né? Porque uma mulher dessa, né, brigou com muita gente, fez raiva com muita gente, mas hoje as pessoas que sentiram raiva lá atrás, acredito que Entenderam, morda a né, o língua, porquê. né? O pensamento a reflexão foi mantida. Hoje a gente tem uma perspectiva de melhora, porque a gente tem um mecanismo de desenvolvimento para a região, que é o turismo, que é uma fonte muito boa, uma fonte das mais limpas, né? E que é uma engrenagem, que envolve muita coisa, envolve muita gente, um trabalho muito legal. Então, só também lembrar dela sempre, né? Ai, com certeza. Muito obrigada. Agradeça por nós aqui. Obrigada, Sempre, Jordana. sempre. Obrigada a todo mundo. Boa noite, viu? Boa noite. Obrigada.